Amém. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, diz: Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém. Você pode sentar. Nós estaremos observando Isaías 40 nesta oportunidade. Sabemos que é uma predição, uma profecia sobre a voz de restauração que haveria sobre a nação de Israel, voz esta que encontra cumprimento na pessoa de João Batista. Mas sabemos que Israel é uma tipificação da igreja, e nós sabemos muito bem, sendo Israel o retrato da igreja, tudo que aconteceu com Israel será tudo que acontecerá com a igreja. Todos aqueles episódios proféticos, enfim, tudo aquilo acontece com a igreja. E vimos que Israel foi chamado, Israel caiu, e a igreja foi chamada, a igreja caiu. Israel precisou de uma restauração, que foi João Batista, para anunciar momentos antes de um episódio tremendo, que foi a vinda do Senhor Jesus no meio deles. Também com a igreja temos e estamos vivendo esta voz de restauração que anuncia, olha, Jesus Cristo está às portas, ele virá brevemente. Já podemos sentir no ar a presença do Salvador. Já podemos sentir nas coisas que estão acontecendo no mundo, e uma das coisas que mais me transportam para o final das coisas é a tipologia do arrebatamento da igreja, que acontece quando as cidades onde Ló habitava, Sodoma, Gomorra, aquelas cidades foram destruídas. Ló representa ali o arrebatamento da igreja. Todo mundo sempre pregou sobre isso, e nós vemos que o que imperava naquela cidade era o homossexualismo, lesbianismo, estas aberrações sexuais, é o que imperava ali quando Ló foi tirado, foi arrancado para fora da cidade, foi mandado que ele subisse uma determinada colina. Isto aí está simbolizando o arrebatamento, né? A mulher de Ló, ela olha para trás, simboliza que aqueles que ainda estiverem presos a quaisquer coisas deste mundo não desfrutarão do arrebatamento. Então, Ló representa o arrebatamento, mas em que momento Ló foi tirado da cidade? Quando o homossexualismo era o padrão
quando o homossexualismo era exaltado. E hoje o que vemos na nossa sociedade, dezenas ou centenas de leis estão no Congresso e tudo para exaltar o homossexualismo. Então, isso me diz, estamos às portas do arrebatamento. Você vê dessa maneira também? Você consegue enxergar isso pela simbologia bíblica? Você já detectou isso? Que o arrebatamento da igreja acontecerá em meio à profanação sexual. Hoje nós temos cartilhas tentando ensinar os nossos filhos a se tornarem homossexuais, ou pelo menos a acatar, a aceitar isso como algo normal, né? Cartilhas bem minuciosas, bem maldosas, que a respeito das tais, eu estarei gravando um vídeo breve, revolucionário, destrinchando esta cartilha e difamando não seria a palavra certa, mas falando a verdade sobre essa cartilha e confrontando, ou seja, assassinando essa cartilha mediante a luz das Escrituras. Faremos isso, mas não é para guardar na gaveta, faremos isso para distribuir em colégios, faculdades, colégios de primeiro grau, colégios de segundo grau. Isso pode vir a me custar uma segunda cadeia e, quem sabe, um segundo tempo pós-prisão. Mas, até aqui, nos tem ajudado o Senhor. O lema é retroceder nunca e render-se jamais. Amém, meu irmão? Então, a restauração veio para a nação de Israel. Né? E por que falei de Sodoma? Porque ali já não cabia mais restauração. A nossa sociedade vai chegar a um ponto em que não caberá mais restauração. Chegará uma hora em que Deus simplesmente derramará sobre as sociedades mundiais as taças amargas e os cálices de Apocalipse. É o período chamado grande tribulação. Então Deus tira a sua igreja e, como aconteceu lá com Sodoma e Gomorra, caiu fogo e enxofre do céu, assim também uma angústia tremenda vai se apoderar do mundo. E Jesus falou desse dia, dizendo que dia semelhante a esse não houve e após não haverá. Aqui, falando de restauração, observa quando Deus usa o profeta Isaías e diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Quer dizer, é uma palavra que vem para consolo do povo de Deus, não é uma palavra para o mundo. Falai benignamente a quem? A Jerusalém, a cidade do povo de Deus, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que já a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, fale a Jerusalém, quer dizer, profetiza aí em Jerusalém, diz que a sua servidão é acabada, ou seja, quando João Batista está pregando em Jerusalém, era para anunciar o fim da servidão. Aquele império romano que estava dominando Jerusalém não significava nada para Deus. Num estalar de dedos, Deus podia acabar com aquilo. Deus levanta João Batista para proclamar: olha, é chegado o vosso tempo. Eu não sou, você é o Messias. Não, eu não sou. Eu não sou nem digno de, abaixando-me, desatar as correias das alparcas dele. Após mim vem um que é mais poderoso que eu. Ora, se João Batista está dizendo após mim, quer dizer, João Batista era um jovem, vamos dizer aí, 30 anos, 30 e poucos anos. Se ele está dizendo após mim, ou seja, quanto tempo duraria a vida de João Batista? Enfim, as pessoas poderiam simplesmente esperar que a qualquer momento o Messias viria. Ora, e o Espírito Santo não estava suficientemente sobre João Batista para convencer as pessoas que ali estava realmente a palavra da verdade, mas as pessoas não quiseram, não aceitaram.
o povo de Deus não aceitou a voz de João Batista, tanto que quando Jesus se manifesta, eles também não aceitam. Por quê? Porque já não tinham aceitado João Batista, mas a vontade, a verdade de Deus vai prevalecendo ao longo da história, e os que vão se enquadrando vão recebendo o seu galardão da justiça, e os que não se enquadram vão recebendo o seu galardão de injustiça, né? Das obras más que tem praticado e daquilo que tem negado. Então, acabou-se a tua servidão. Eu estou anunciando, vem aí o Messias. Lembra a profecia? Eis que aí vem o teu ungido, o teu Salvador, o teu Redentor, montado num filhotinho de jumento. Não dizia? A profecia dizia. E João Batista está mostrando, olha, a qualquer momento vai acontecer isso aí, se preparem. Mas és tu o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu venho ante a face do Senhor, preparando o seu caminho. Ora, eles não deveriam estar cientes disso, conhecendo as Escrituras? Então, é chegado o fim à servidão de quem? De Jerusalém. Meu irmão, e a palavra é essa: aguenta mais um pouco, fica firme, porque é chegada ao fim a nossa servidão. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você passa por luta, você passa por situações difíceis, mas você prevalece de pé, porque só os valentes conseguem passar por lutas, dificuldades, por aflições. Os fracos caem diante das primeiras barreiras, os valentes não, procuram uma escada, procuram uma marreta, procuram uma talhadeira, eles vão abrir um buraco na muralha, eles têm um objetivo, e ninguém os faz deter. Então, Jesus, aguenta firme, Jerusalém, chegou o tempo da vossa remissão. Vocês já receberam da mão do Senhor duplamente, ou seja, o pecado de vocês foi expiado. Irmão, nosso pecado foi expiado, mas Jesus diz, no mundo tereis aflições, tem batalhas, tem guerras, tanto que a palavra diz lá de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, caluniarem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, meu irmão, na hora da luta, na hora da prova, não é para você pular fora da carruagem do Evangelho, ao contrário, é para você se humilhar mais e mais nos pés do Senhor e estar ali firme, constante, não negligenciando a sua vida. Nenhuma folha cai da árvore se não for pela vontade do Senhor. Se a sua vida está na mão de Deus, até a sua luta, a sua prova, a sua dificuldade é um projeto de Deus. Isso é uma questão de maturidade, crescimento espiritual. Eu vivi grandes provas, grandes lutas, a ponto de dizer para Deus, Jesus, nem que eu vá morar debaixo de um viaduto, mas eu vou com o Senhor. Entende, irmão? Por quê? Porque temos consciência dos nossos passos e sabemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é para louvor e glória do nome do Senhor. Aqui ele vai dizendo, vós que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João Batista está dizendo, ele está para se manifestar, endireita as vossas veredas. Toma prumo na vossa vida espiritual, se conserta, para de adiar as suas orações, para de adiar os seus estudos bíblicos, para de adiar o seu compromisso com Deus, né? De vez em quando vem uns, irmão, não se sinta ofendido não, meu irmão, apenas tome a lição. De vez em quando vem uns que dizem assim, não, eu já estou quase me aposentando, aí eu vou me dedicar para Jesus. Esquece, meu irmão, já foi cortado. Quem foi que disse que Jesus quer resto? Jesus não chamou Davi quando ele estava aposentado, Jesus não chamou Moisés quando estava aposentado, Jesus não chamou Jeremias quando estava aposentado, não chamou Ezequiel aposentado, e você quer se aposentar para dar o resto da tua vida para Jesus? Se enxerga! Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará,
e o que é áspero se aplainará. Isso aqui é uma profecia sobre a vida das pessoas, porque Jesus, a manifestação de Deus, não é para pegar o monte, o vale e mexer na estrutura do planeta Terra. Isso aqui que ele diz assim, ó, todo monte, todo outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, né? Todo vale será exaltado, ou seja, o vale é o que está por baixo, e o outeiro, os montes, é a visão do que está por cima. Isso aí são aqueles que se julgam algumas coisas, os que estão nos altos da sociedade. Você já viu por aí, né, meu irmão? Eu tenho 40 e poucos anos, você já viu por aí, como eu também já vi, que as pessoas, porque fazem uma faculdade, pensam que são importantes. O canudo delas nós rasgamos, jogamos no lixo. Passar mesmo na aprovação é aqui nesses 66 livros, ter a tua vida no prumo aqui, deixa passar o primeiro livro e você dizer, estou aprovado, passa o segundo, você estou aprovado, até passar 66 livros diante de ti, e de tanta palavra de condenação e praga e saraivas de fogo, passar os 66 livros e você dizer, estou aprovado. Isso aqui que é faculdade, isso aqui que é faculdade. Não desprezamos os estudos, mas jamais os colocaremos acima da palavra de Deus. Como não desprezamos os médicos, mas jamais atribuiremos a médico algum milagre. O médico tem ciência, milagre só o nosso Deus. Então, meu irmão, os que se acham soberbos, né? O cara faz uma faculdade, presta um concurso público, está ganhando 10, 15 mil, ou então é um político desse eleito pelo povo e está mamando nas tetas do povo aí, vergonhosamente desviando verba para tudo que é canto, e o camarada pensa que é alguma coisa, né? Eu tenho imunidade parlamentar, não pode nem ser preso. Ninguém pode dar ordem de prisão para o cara porque ele tem imunidade parlamentar. Isso é lixo nessa cultura, nessa sociedade que não subsistirá. Dentro de poucos anos nós vamos acabar com tudo isso quando o nosso Senhor pisar no Monte das Oliveiras. Vamos mostrar que tudo isso é lixo. Então João Batista está dizendo assim, a manifestação dele, não, João Batista está dizendo não, o Espírito Santo está dizendo, a manifestação dele é para abater os soberbos, os arrogantes, os prepotentes, vão ter que ser abatidos. Agora, os humildes, representado aqui, todo vale será exaltado, vale é exemplo de humildade, todo humilde esse será exaltado, porque a Escritura diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então, meu irmão, esse é o tempo. João Batista está anunciando, tentando anunciar para a nação de Israel, mas eles não dão ouvidos. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz crame, alguém disse que hei de cramar, toda a carne é como a erva, toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Você vê o texto, diz assim, o povo é a erva. O povo seca e cai, ou seja, o povo vai passando, as gerações vão passando, mas o que subsiste eternamente? A palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, meu irmão, o prepotente, o arrogante, ele vai crescer e vai ser abatido, ele vai aparecer e vai cair, ele vai subsistir. Daqui a pouco ninguém terá memória do arrogante, do prepotente, do cara. Daqui a pouco tem gente passando por cima de um viaduto, nem sabe o nome daquele viaduto, e o camarada, quando botou o nome dele naquele viaduto, achou que estava imortalizando ele. Hoje nós temos uma ponte aí conhecida como Ponte Rio-Niterói, ela tem o nome de um presidente, a maioria dos cariocas nem sabe que nome é aquele daquela ponte, porque eles pensam que vão imortalizar o nome deles, só se for no inferno. Imortal mesmo é o nosso Deus e a sua palavra que subsiste eternamente. Quantas gerações já passaram desde Adão, passou por Daniel, passou no tempo dos profetas,
Quantos milhares de pessoas já morreram, já baixaram a sepultura, e em todas essas gerações Jesus Cristo continua sendo glorificado. Ele é glorificado no que morre, Ele é glorificado no que nasce. As gerações vão passando, e em nenhum ano, em nenhum momento, em nenhum segundo, a terra deixou de encontrar uma voz que glorifique a Jesus Cristo. Sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso. Estamos aqui, irmão, é para encarar armas, é para encarar escudos, é para encarar brasões. Estamos aqui para isso, para mostrar que a sua palavra subsiste eternamente nos meus lábios. Enquanto eu viver, a sua palavra será proclamada. Mas o povo, que é o povo? Seca-se a erva, e aqui a Escritura está dizendo, na verdade o povo é erva. Então, meu irmão, nós, seres humanos, vamos passar, mas nós temos que passar, e depois que passarmos, ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Vamos passar sim, para desfrutar da eternidade com Cristo Jesus, o único Senhor. Agora outros não, outros são soberbos, arrogantes, mas vão passar do mesmo jeito, mas não verão a face do nosso Deus. Ouvirão só uma voz: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então, 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dizes às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Você quer ser um anunciador? Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto, ou seja, não tem covardia, sobe ao monte alto, te expõe, aparece, mostra a cara. Amém, meu irmão? Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto, não fica oculta, te destaca, não fica no meio da multidão, não, te destaca, busca a face do Senhor, cresce, aparece, mostra-te para Deus e para o mundo, anuncia as boas novas. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta-te, levanta a voz fortemente, não temas, fala, abre a tua boca, eu encherei, diz a Escritura. Então, meu irmão, é se mostrar, é falar, é anunciar mesmo, é não deixar que ninguém te sufoque, é não deixar que ninguém te cale. Estamos falando de Isaías 40, personificada em João Batista, voz da restauração, profeticamente para a igreja do final dos tempos. Ninguém cala esta voz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Todas as pessoas precisam ouvir que há um só Deus, mas tem que ser com quem? Com quem tem disposição de se mostrar, com quem tem disposição de clamar fortemente. É interessante o que tem acontecido com pessoas desse ministério, meu irmão. Numa simples conversa, as pessoas, os outros de outras igrejas e por aí afora, diz logo: ah, você é da igreja daquele pastor lá do morro, não é não?
Já se identifica, meu irmão, a voz da restauração nos lábios de vocês. Então, meu irmão, é assim mesmo, porque somos anunciador de boas novas. Ora, boas novas, depois de tanta história que Israel já tinha vivido, agora Deus está dando uma profecia que vai vir alguém com boas novas. Ora, 2000 anos de igreja, 2000 anos de história da igreja, e agora no final dos tempos tem boas novas? Tem boas novas. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Olha só o que Deus está falando. Anuncia, vai ao monte, anuncia fortemente, não temas, porque Jeová virá como forte, o seu braço dominará, e o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Meu irmão, você quer galardão, você quer o sustento dele, quer o salário dele, você quer que o braço dele domine, o seu galardão está junto dele, você quer tudo isso, então você tem que aparecer, você tem que se expor, você tem que ir para o clamor, você tem que ir para a oração, você tem que receber direção de Deus para agir, e não ficar em sonhos e visões. Tem muita gente que seguia por sonhos e visões, meu irmão. Cuidado, já explicamos aqui muitas coisas sobre isso. Sonhos e visões só tem sentido quando entra a revelação, e tem gente dando a sua própria interpretação. Se Deus te der um sonho e não te der a revelação, cuidado, você não teve nenhum sonho profético. Sonhos da nossa cabeça todos nós temos, pois a própria Escritura diz: se alguém tem sonhos, que conte apenas como sonho, mas se alguém receber a minha palavra, então profetiza. Aqui diz: o Senhor virá como forte, o seu braço dominará. Irmão, forte é o Senhor Jeová, forte é o Senhor nosso Deus, forte só Ele, e não reconhecemos nenhuma força em ninguém. Essa é a nossa confissão. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Deus está chamando alguém para uma missão firme, uma missão forte, uma missão árdua. Então ele está dizendo: sobe ao monte, se mostra mesmo. E ele diz: levanta a tua voz fortemente. Não diz apenas levanta a tua voz, ainda diz levanta a tua voz fortemente. Mas para que esse alguém se sinta seguro, ele está mostrando também a grandeza dele. Ele está dizendo: o Senhor virá como o forte, o seu braço dominará. Depois no verso 12 ele diz assim: mediu com seu punho as águas, tomou medida dos céus aos palmos, recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Ele está dizendo: a esse que eu estou chamando para esse propósito, eu estou mostrando a minha grandeza, eu estou mostrando a minha força, eu estou mostrando o meu domínio, porque esse camarada aí, ele vai ter tanta coisa para encarar pela frente, perigos de morte, cadeias, prisões, algemas, espadas, que ele precisa saber que eu sou o Senhor. Eu vou dizer para ele: sabe os céus, eu meço os céus com os meus palmos, sabe o pó da terra, eu guardo toda a terra em um potezinho. Eu sou o Senhor soberano, e quando eu opero ninguém impede. Irmãos, existem missões tão terríveis, existem missões tão árduas, que você precisa de experiências poderosas com Deus.
Quando viemos fundar esse trabalho, Geração Jesus Cristo, aqui nesse bairro, meu irmão, Deus se manifestou de maneiras muito gloriosas. Deus veio trabalhando dentro de mim, até que a coisa explodisse e eu não pudesse sequer mais negar que era Deus falando comigo. Porque enquanto eu pude resistir, eu resistia, eu esperava os sinais, eu esperava o mover. Quando Deus nos mandou a voz da restauração, eu fiquei atônito durante muitos tempos, rodando de um lado para o outro, meus pensamentos não paravam, eu não sabia se aquela mensagem que tinha entrado na minha cabeça era apenas um pensamento meu, se eu tinha realmente que pregar aquilo. Eu dizia, meu Deus, se eu pregar aquilo, vai todo mundo fugir da igreja, se eu pregar aquilo, vai todo mundo embora. E o Espírito de Deus veio trabalhando e dizia, prega, ainda que a igreja fique vazia, eu fico sentado no banco te ouvindo. Então, meu irmão, Deus tem que trabalhar, e aqui Deus está trabalhando na vida daqueles que serão restauradores. Quem mediu com seu punho as águas? Quem tomou medida dos céus? Você pode dizer, só o Senhor é Deus, Ele é soberano, Ele é tremendo, Ele opera e ninguém pede. Aqui nesse ministério não nos curvamos a nada nem a ninguém, a não ser a Deus e a sua palavra, porque Ele nos tem ensinado que grande é Ele, Ele tem a chave de todas as portas, e a porta que Ele não tiver a chave, Ele mete o pé e abre. É assim que Deus tem me ensinado a servi-lo nesse ministério. Por onde eu já pisei, por onde eu já passei por terras desse Brasil, meu irmão, eu pisei na confiança, eu pisei na convicção, porque passei pela escola de Jesus Cristo e aprendi que Ele é Senhor absoluto. Mas Ele ensina essas coisas na hora, e aqui está ensinando para aquele que seria voz da restauração. E João Batista, quando pregou isso, sabia muito bem. Ele dizia, eu sou o enunciado do profeta Isaías. Aqui ele ainda vai dizer assim, com quem, no verso 14, com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Está mostrando a grandeza de Deus. Eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante Ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Sabe a China? A nação que é representada pelo dragão, a eterna inimiga de Deus, eterna força de expressão. Porque nenhum dos inimigos de Deus prevalecerá para sempre. Enfim, as nações por aí, Deus está considerando todas elas como nada. Sabe por quê? Porque dentro da mente de Deus, Deus já vê o fim de todas as nações. Os céus e a terra passarão. Deus aqui na sua grandeza já está mostrando, tudo para mim é nada. Eles não vão subsistir. Tem nações hoje por aí, meu irmão, você vê as balanças comerciais e essa palhaçada toda, as nações querendo, lá na história do urânio, a bomba atômica, e essa palhaçada toda, todas as nações querendo se fortificar, todas as nações querendo se fortalecer para sobrepujar ao seu vizinho, sobrepujar aos adversários, meter medo um no outro. Meu irmão, Deus está dizendo assim, isso tudo aí é nada. Ninguém vai lançar bomba em lugar nenhum, ninguém vai destruir o meu planeta, ninguém vai destruir os meus propósitos, ninguém vai destruir os meus ideais. E a própria Bíblia já mostra o reinado milenar de Cristo com a restauração de todas as coisas, onde sequer haverá a morte de um animal.
Não haverá, diz a Bíblia, derramamento de sangue em todo o monte santo do Senhor, porque Jesus Cristo virá para pisar no Monte das Oliveiras. Aquele monte vai se fender para o Oriente e para o Ocidente. Jesus Cristo dará livramento a Israel e implantará o seu reinado milenar. As nações serão reduzidas a pó, estarão tudo sob o controle, sob o domínio de Cristo. Nós faremos fogo em praças públicas com constituições e estatutos. Nós tacaremos fogo em tudo que é livro besta que tem por aí, livro com doutrinas espíritas, livro com doutrinas católicas. Os templos pagãos serão todos reduzidos a pó e nós daremos a primeira marretada. Não vai sobrar pedra sobre pedra de nada desse paganismo. No Monte Santo do Senhor, no milênio, dentro de poucos anos, quando Ele pisar na terra, nós certamente pisaremos com Ele e nós desfaremos as obras do diabo, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Isso tudo, as nações, isso tudo é besteira. Eu vou aqui dizer um pouquinho para você do vídeo que eu vou lançar, como eu vou dizer para os juízes o quanto eles são marionete e vaquinha de presépio. Você já viu que os juízes, eles batem o martelo aqui de uma situação, olha isso aqui, não, isso aqui não, ninguém condena isso aqui não, isso aqui é permitido, está tranquilo. Daqui a pouco um palhaço vai para o Congresso, vai para o Senado, forma uma lei, a lei passa lá naquilo que eles chamam de coro, aí passa, aí agora o mesmo juiz que antes aprovava aquilo, ele é obrigado a condenar, ele é um palhaço, o título dele não presta para nada, é lixo. Aqui não, aqui o que é, o que não é, não é. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Aqui não tem variante, aqui não tem incógnita. Aqui tem Bíblia, a palavra de Deus, revelação, poder de Deus. O prumo é um só. Os juízes são brincadeira do Congresso Nacional. Eles são obrigados a bater o martelo a favor do que alguém determina e contra o que alguém determina. A faculdade deles é um lixo, não presta para nada. Só serve para eles se tornar capacho do Estado. Isso é só um pouquinho do que vem pela frente. Não é a verdade? Juiz tem autoridade? Tem nada, ele é prisioneiro, ele é escravo de coisa escrita em papel. Livres somos nós que escolhemos seguir a Jesus Cristo. Nós escolhemos seguir a Jesus Cristo. Agora, juiz é escravo de papel, é escravo de lei. É proibido falar nisso, então agora o juiz não, é lei, artigo, código, então tá, então agora é proibido. Ele é um palhaço, está fazendo papel de palhaço. As nações, todo esse sistema vai ser reduzido a pó pelo nosso Deus. Sim, o Babalorixá, o louco lá, que apareceu para testemunhar contra nós na audiência, usou isso como argumento. Disse que os pentecostais, como coisa que eu fosse pentecostal, pentecostal é coisa de criança, eu sou a voz da restauração. Disse que os pentecostais, acusou, não, os pentecostais vivem dizendo por aí, vivem defendendo por aí um Estado teocrático. Estado teocrático? Ele que aguarde, se bem que ele não verá, porque ele vai estar queimando no inferno, mas dentro de poucas décadas, não é um Estado teocrático, é um mundo debaixo do domínio de Jesus Cristo. E aqui diz então, 16, nem todo Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Ora, nem todo Líbano basta para o fogo? O fogo não está limitado àquilo que vai ser queimado? E um holocausto não está limitado àquilo que vai ser oferecido? Como nem todo Líbano basta para o fogo? O nosso Deus é um fogo consumidor. O fogo que ele tem já é maior do que qualquer coisa que ele quisesse queimar. E os animais que não bastam para o holocausto, ou seja,
Nada que as nações têm é suficiente para ele. Nada é suficiente para ele. Ele se satisfaz em si mesmo. Todas as nações são como nada perante ele, ele considera menos do que nada como coisa vã. A quem, pois, farei semelhante? Verso 18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? A quem nós vamos comparar a Deus? Vê se nós vamos comparar o nosso Deus a um Exu caveiro, uma Maria Mulamba, uma Pombagira. Vamos comparar o nosso Deus ao Padre Cício, a Maria Aparecida ou São Jorge do Cavalo. A que vamos comparar a Deus? O que nós podemos comparar a Deus? A qual boneco nós podemos comparar a Deus? Pois a Bíblia diz que ninguém nunca viu a sua face. Quem nós vamos comparar a Deus? A grandeza dele é tamanha, tremenda, que mesmo que alguém o visse, não conseguiria descrever. Isaías diz assim, no ano do reinado de fulano, eu vi o Senhor. Ele diz assim, eu vi o Senhor, seu séquito enchia o templo, os serafins voavam, dois tapando os pés, tapando o rosto, tinham 6 asas, com 2 tapavam os pés, com 2 tapavam os rostos, e com 2 voavam. E os serafins clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías está dizendo, eu vi o Senhor, e ele sai descrevendo a casa, a fumaça, a glória, os serafins, os séquitos. Ele diz, eu vi o Senhor, e eu vou seguindo o texto ansioso. Isaías está dizendo que viu o Senhor, então ele vai descrever o Senhor, mas ele descreve os pés do serafim, ele descreve as asas, ele descreve a face, ele descreve o cântico dos serafins, ele descreve coisas tremendas, ele descreve coisas tamanhas, ele descreve coisas gloriosas, e eu vou seguindo o texto ansioso. Ele vai mostrar quem é Deus, ele vai descrever a face do Senhor, ele vai descrever coisas gloriosas de Deus, e ele vai descrevendo coisas tamanhas, tamanhas e tamanhas, mas ele não consegue descrever a glória de Deus. Ele não é capaz de descrever a grandeza de Deus. Ele descreve tudo, ele descreve até um trono, mas ele não consegue descrever Deus, porque a glória de Deus é maior do que o que um homem possa descrever. Então, aqui Deus está dizendo, vai ao monte alto, levanta a tua voz fortemente por causa disso. Ninguém impede um projeto de Deus, ninguém frustra um plano de Deus. Para concluirmos, verso 20. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Entendeu isso? Torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, aí é Deus falando diretamente, a quem, pois, me farei semelhante, para que ele seja semelhante, diz o Santo, Santo e Santo, Santo, Santo e Santo. Os juízes, os poderosos, o tempo deles está contado.
Nós viremos brevemente com Jesus no Monte das Oliveiras para dar ordem para eles. Deus está dizendo: a quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Não se pode comparar, não se pode assemelhar Deus a absolutamente nada. Ele é santo. O que é santo? Ele é separado. Ele é destacado de qualquer coisa que se possa ver ou tocar. Ele é inigualável. Ele é insuperável. Ele é santo. Ele é o Senhor absoluto. Amém, meu irmão? Então, aqui Deus está chamando com a voz da restauração, no capítulo 40 de Isaías, e está mostrando a grandeza do que ele é, porque ele sabia muito bem que para levar adiante a voz da restauração, ele teria que encontrar alguém que conhecesse essas características dele, que ele é Senhor e é absoluto. Amém? E até aqui nos tem ajudado, Senhor.